A queda suprema: Adão, Eva e Caim. Muitos desconhecem esse fato. A surpresa é comum ao descobrir que a Bíblia apresenta diversos exemplos de imprecações. O livro sagrado traz consideráveis ilustrações de imprecações, sendo que o termo é mencionado em quase 200 ocasiões. Evidencia-se assim a notória importância desse tópico, que merece um aprofundamento mais minucioso. À primeira vista, pode parecer que a existência humana seja uma intercalação aleatória de momentos favoráveis e adversos, sem qualquer estrutura ou regras discerníveis. A maioria desconhece certos elementos. No entanto, a Bíblia deixa claro que são estas as forças em ação. Com efeito, ela discorre em detalhes sobre dádivas e maldições, designando-as por esses termos específicos. A humanidade foi criada à semelhança divina, com a intenção de viver uma vida de comunhão com o Criador. Adão, o primogênito da humanidade, foi moldado pelo próprio Deus a partir do solo. Ele foi colocado no esplendoroso jardim do Éden, incumbido de cultivá-lo e preservá-lo, como registrado em Gênesis 2:15. Deus estabeleceu que Adão podia saciar-se das frutas de todas as árvores do jardim, exceto de uma específica, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que se erguia no centro do recinto. A consequência inegável de transgredir essa ordem seria a morte. Deus observou que não era apropriado que o homem estivesse sozinho após a criação de Adão, o que motivou a criação da primeira mulher, Eva, feita a partir de uma costela de Adão. No entanto, tanto Adão quanto Eva sucumbiram ao pecado. Eva, tentada pela serpente, que era na verdade o maligno Satanás disfarçado, desobedeceu a Deus. O tentador questionou a integridade divina, insinuando que Deus estava movido por inveja, impedindo-os de alcançar seu pleno potencial. A serpente, enquanto encarnação de Satanás, sugeriu que comer do fruto da árvore conferiria a eles uma igualdade com Deus, conhecendo tanto o bem quanto o mal, algo que Deus supostamente estava restringindo. Porém, o desfecho foi marcado por desilusão. Após cederem à tentação, Adão e Eva foram acometidos por desconforto na presença de Deus. Sentiram medo e procuraram se esconder dele. As promessas ilusórias de Satanás não se concretizaram. Desobedecer à vontade de Deus jamais conduz à verdadeira sabedoria. Ao contrário, a reverência ao Senhor é o ponto de partida para a verdadeira sabedoria. Gênesis 3. Em direção à mulher, ele proclamou: em multiplicação será a tua dor no parto. Com sofrimento trarás à luz filhos. Contudo, o teu desejo te conduzirá a teu marido, e ele terá domínio sobre ti, governando com autoridade. E para Adão, o Senhor Deus falou: pois ouviste a voz de tua esposa, e comeste o fruto da árvore, a qual te proibi, dizendo: dela não comerás. A terra agora é amaldiçoada por tua causa. Com aflição e labuta comerás dela todos os dias de tua vida. Esperarão por ti espinhos e abrolhos, e do campo te nutrirás. Com suor do teu rosto comerás o pão até ao regresso ao solo, porque dele foste formado. Pois és pó, e ao pó retornarás. Findam aqui as ambições divinas. O ser humano pode aspirar à semelhança de Deus, mas não passa de poeira. Tais punições se estabelecem como justa retaliação, pois, ao comer, Adão e Eva pecaram, e a comida seria adquirida com dificuldade. Ela influenciou o marido, mas ele a reinará. A serpente devastou a humanidade, mas também será destroçada. Provisões de graça Deus estabeleceu. Nesse cenário caótico, a humanidade não será imortal, e filhos virão ao mundo para garantir a continuidade da raça humana. Não importa o empenho das pessoas em pôr fim a essas penalidades, elas persistirão, pois o pecado está enraizado. São os frutos do pecado. Toda a interação de Deus com a humanidade, especialmente com pecadores, pode ser rastreada à desobediência de Adão e Eva. Entretanto, Deus revela-se como um Deus redentor, como demonstrado pelo ato de vestir Adão e Eva. Um animal foi sacrificado para fornecer peles, e mais tarde, todos os rituais de sacrifício animal em Israel fariam parte do plano divino para mitigar a maldição, um princípio de vida por vida. O pecador está destinado à morte.
As peles com as quais Deus vestiu Adão e Eva serviram como lembrete constante da provisão divina. Enquanto homem e mulher antes possuíam a vida, agora carregavam a sentença da morte. Onde havia contentamento, brotava a dor. Onde havia abundância, agora o sustento era escasso e obtido pelo labor. Onde a comunhão era plena, surgiu o afastamento e o conflito. E então Eva deu à luz seu filho. A jovem linhagem humana rapidamente se inclinou em direção ao pecado, traçando uma trajetória descendente. Conforme Gênesis 4:1 nos relata. Ora, o homem conheceu Eva, sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: consegui um homem com a ajuda do Senhor. O significado dos nomes. O nome Caim pode ser interpretado como eu o adquiri, ou aqui está ele. Eva provavelmente acreditou que Caim fosse a semente que Deus havia prometido, o libertador que emergiria de Eva depois que Deus lançou a maldição sobre a serpente. Eva talvez tenha pensado que estava segurando nos braços o Messias, aquele que traria a salvação ao mundo inteiro. Contudo, na realidade, ela estava abraçando um fratricida. Gênesis 4:2-5 relata: e depois de algum tempo, ela deu à luz seu irmão Abel. Agora Abel era um pastor de rebanhos de ovelhas e cabras, enquanto Caim cultivava a terra. Com o passar do tempo, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Mas Abel trouxe uma oferta dos melhores primogênitos de seu rebanho e das porções de gordura. E o Senhor olhou com favor, com benevolência, para Abel e sua oferta, porém para Caim e sua oferta ele não olhou com favor. Então Caim ficou excessivamente furioso, enfurecido, e seu semblante demonstrou irritação e hostilidade. Abel trouxe uma oferta de sangue, o primogênito de seu rebanho, e Caim trouxe uma oferta vegetal, os frutos da terra. Ofertas de cereais eram aceitáveis perante Deus, como visto em Levítico 2, ainda que não servissem como expiação pelo pecado. Muitos ficaram com a impressão de que esta era a distinção primordial entre seus sacrifícios. É relatado que Caim se encheu de raiva e sua expressão se tornou sombria. É inegável que o orgulho alimentou a ira de Caim. Era doloroso demais para ele aceitar que Deus havia acolhido a oferta de seu irmão enquanto a sua não fora aceita. Se a aprovação divina do sacrifício fosse sinalizada pela sua consumação em chamas, poderia ser razoável supor que essa informação fosse amplamente compreendida. A disseminação do pecado avançou rapidamente. Caim então caiu em pecados de natureza mais sutil, tais como o orgulho espiritual e a hipocrisia. Diante desse contexto, a narrativa do nascimento de Abel e das ofertas trazidas por ambos surge. Gênesis 4:6-7 relata: e o Senhor disse a Caim: por que te enfureces? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus já conhecia a resposta para a pergunta que formulou, mas desejava que Caim descobrisse por si mesmo, a fim de enfrentar os impulsos internos que o impeliam à violência e à cólera. Lemos: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Assim, Caim recebeu um alerta divino sobre o potencial destrutivo do pecado. Caim se deparou com uma escolha. Poderia abster-se do pecado e ser abençoado, ou ceder a ele e ser consumido por suas garras. A jovem linhagem humana avançou rapidamente em direção ao pecado, um caminho descendente que se delineava. O esperado Redentor agora se revelava um assassino, e o segundo filho tornava-se vítima do homicídio. Gênesis 4:9 relata: então o Senhor disse a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele respondeu: não sei. Sou eu o guarda do meu irmão? Deus evidentemente conhecia a resposta à pergunta. Ele a dirigiu a Caim com o propósito de dar a ele a oportunidade de confessar seu pecado e para encorajá-lo a retificar sua conduta errada. A tentativa de Caim de enganar Deus foi completamente inútil. Foi um ato de insensatez acreditar que Deus não estava ciente do paradeiro de Abel
ou que ele poderia de alguma forma ocultar seu pecado dos olhos de Deus. A raiva assassina de Caim brotou essencialmente do ciúme em termos espirituais. O livro de Judas, versículo 11, adverte sobre o caminho de Caim, que envolve incredulidade, religiosidade vazia que gera ciúmes, perseguição, aos verdadeiramente piedosos e uma raiva assassina. Gênesis 4, 10, 12 prossegue. E o Senhor disse: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra, e agora amaldiçoado és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força, serás fugitivo e vagabundo na terra. É dito: a voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Este conceito de sangue clamando a Deus do solo reaparece em livros posteriores da Bíblia. Números 35, 29 e 34 descreve como o sangue derramado por assassinos sem punição polui a terra. O sangue de Abel clamou, falando de justiça que viria. O sangue de Jesus fala de realidades superiores, de graça e do julgamento do pecado. O funcionamento das bênçãos e maldições não é caótico ou imprevisível, mas sim regulado por leis eternas e inalteráveis. É à Bíblia que devemos recorrer novamente para obter uma compreensão precisa dessas leis. Em Provérbios 26, 2, Salomão apresenta esse princípio relacionado às maldições. Assim como o pardal voando, como a andorinha em seu voo, assim a maldição sem motivo não pega. Cada maldição tem uma causa subjacente. Conforme Provérbios 26, 2 ilustra, assim como o pardal em sua migração, como a andorinha em seu voo, assim a maldição sem causa não encontra lugar para pousar. Se Adão já encontrava dificuldades em obter comida da terra, esse desafio seria ainda maior para Caim, um agricultor. Se Adão foi expulso do Éden, Caim não encontraria repouso em toda a terra. Lemos: meu castigo é grande demais para suportar. Caim não expressou remorso por seu pecado, apenas lamentou a severidade da punição. Apesar do veredicto divino severo contra Caim, Deus não desejava que ele fosse morto por outros. Assim, Deus marcou Caim, providenciando uma espécie de proteção identificadora. O que exatamente era essa marca permanece um mistério, embora tenham surgido várias especulações a seu respeito. A natureza dessa marca em Caim tem sido tema de debates e conjecturas acaloradas. A palavra hebraica traduzida como marca é ot, que também pode significar sinal ou emblema. Em outras passagens das escrituras hebraicas, ot é usada 79 vezes e frequentemente traduzida como sinal. Portanto, a língua hebraica não revela precisamente a natureza específica da marca que Deus colocou em Caim. Seja qual for a natureza dessa marca, ela funcionava como um sinal claro de que Caim estava protegido contra vinganças. Há quem acredite que a marca poderia ter sido uma cicatriz, ou talvez até mesmo uma forma de tatuagem gravada em seu corpo. No entanto, o detalhe específico da marca não é o cerne da narrativa. O ponto central reside na garantia de Deus de que ninguém teria o direito de tirar a vida de Caim. Qualquer que tenha sido a natureza da marca, ela desempenhou seu papel eficazmente. Caim afastou-se da presença do Senhor e viveu na terra de Nod, ao leste do Éden. Caim teve relações conjugais com sua esposa, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Gênesis 4, 16, 17. A humanidade, de fato, testemunhou uma rápida deterioração, uma regressão que pode ser descrita como desevolução. Às vezes, as maldições podem ser transmitidas de geração em geração. Mas isso implica que não há esperança? Será que a humanidade permanece nesse estado? Não, há esperança. À medida que a história avança, torna-se evidente que Deus providenciou uma solução. Gênesis 4, 25, 26 narra: Adão teve relações conjugais com sua esposa novamente, e ela deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sete, pois ela disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Sete também teve um filho,
a quem chamou de Enos, que significa homem mortal ou humanidade. Naquele mesmo tempo, começou-se a invocar o nome do Senhor, engajando-se em adoração através de orações, louvores e ações de graças. As forças que moldam o curso da história podem ser divididas em duas categorias distintas: a visível e a invisível. A narrativa histórica é influenciada pela interação entre esses dois domínios. Se nos concentrarmos exclusivamente nas coisas tangíveis e palpáveis, nos depararemos com eventos e situações que em parte podemos explicar ou controlar, mas não completamente. No reino visível, encontramos todos os objetos e eventos do universo material ao nosso redor. Ainda que frequentemente os acontecimentos não sigam o rumo que desejamos, sentimos-nos confortáveis nesse reino. A consciência da maioria das pessoas não vai além do âmbito imediato de suas vidas cotidianas. Contudo, a Bíblia abre a porta para um reino invisível, que não é constituído por substância material, mas sim espiritual. As forças que operam nesse domínio espiritual exercem uma influência contínua e determinante sobre os eventos no domínio visível. Em relação ao reino perceptível, todas as coisas nele inseridas são efêmeras e passageiras, sujeitas à impermanência. Em oposição à linhagem de Caim, Deus estabeleceu uma nova genealogia. Eva recebeu de Deus um filho ao qual deu o nome de Sete, como substituto de Abel. Sete personificou o mesmo tipo de adoração que seu falecido irmão Abel, pois as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em relação a Sete. O estilo de adoração praticado por Caim, caracterizado pelo orgulho, tendia a centrar-se em si mesmo. Por outro lado, a forma humilde de adoração praticada por Abel e Sete clamava a Deus com sinceridade. A passagem de Judas 11 afirma: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscaram o lucro no erro de Balaão e pereceram na rebelião de Corá. Portanto, não é surpreendente que quando Deus precisou de um servo obediente centenas de anos mais tarde, ele escolheu Noé da linhagem de Sete. Chegamos ao final deste vídeo abençoado. Esperamos que tenha tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. Se você gostou, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe essa mensagem com seus irmãos em Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos edificantes. Agradecemos a sua presença e que Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.